Olá pessoal, a condição daqui está no Faial Hotel, aqui em Florianópolis. Estou com o Rodrigo Callas, que é o CEO da Callas Media Out of Home, uma das empresas mais tradicionais e longevas do nosso mercado publicitário nessa área, nesse segmento. Rodrigo, obrigado por nos receber, né? Você fez uma palestra para mais de 100 pessoas aqui, profissionais de mídia, profissionais de marketing aqui de Santa Catarina, falando sobre Media Out of Home, que hoje é o nome que se dá aos serviços que vocês prestam, mas essa área já foi chamada de outdoor, de mídia alternativa, de mídia exterior, de mídia externa e agora Media Out of Home. Explica como é que é esse cenário aqui no Brasil. Bom, Jailson, obrigado. Obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui. Prazer estar aqui com vocês, falando aqui com esse mercado de Floripa, cidade linda que eu adoro. Tantos anos novos aqui. Bom, o Out of Home hoje em dia, tradução literal, mídia fora de casa, né? É um mercado que a gente atua hoje com tudo que você vê de mídia nas ruas, tudo que você encontra de propaganda fora da sua casa mesmo. Desde um display de elevador, uma caixa de pizza, uma sacola, um painel, um relógio, um abrigo de ônibus, uma mídia dentro de um trem ou num supermercado, no shopping, com tudo que você é impactado na rua de comunicação. Media Out of Home. É Media Out of Home. Essa é a realidade de hoje em dia. Sim. No mundo, a fatia de mercado, o share da Media Out of Home é 7% do bolo publicitário internacional. Quanto é isso no Brasil, mais ou menos? Qual é o percentual que vocês detêm do bolo publicitário brasileiro? Olha, estou voltando agora da feira de Portugal, que foi a WOH, que é o World Global Out of Home Organization, e foi um prazer lá, a gente apresentou o Brasil lá, e para surpresa de todos, o Brasil é o país que tem o maior share de Out of Home do mundo, né? Então, enquanto o Brasil tem aí coisa de 700 mil telas digitais, a China tem 10 milhões de telas digitais. Muito mais. Sim. Mas mesmo assim o share deles é 5%. Né? Tá abaixo do 7 mundial. E aqui no Brasil? E aqui no Brasil a gente fechou no ano passado com 10,5%. Né? O dobro do rádio. 10,2%, né, de share, 10,2% de share. Começamos o ano aí acelerando e a gente tem uma perspectiva de crescimento esse ano na média de 36%. A gente acha que além do crescimento do bolo publicitário, que está previsto, a gente deve ter um crescimento aí atingindo um share de 12%, Genial. Que deve representar aí na casa de 3 bi para o mercado de Out of Home. Mas, de novo, o que é curioso para nós é que estamos na vanguarda da dedicação. A gente não pode ser o país mais desenvolvido, mais tecnológico, nem o país com maior volume de recursos, mas o Out of Home está muito bem cuidado na mão das empresas que estão atuando no Brasil, está muito bem representado e tem feito um belo trabalho no Brasil, abocanhando aí um share significativo do bolo publicitário. A tecnologia está mudando completamente o meio, né? Colocando muita métrica, muita informação, uma coisa que antigamente não existia, que foi o veículo que sempre pecou muito por não ter essas informações, comparando com rádio, com televisão, que tem pesquisas regulares de alcance. Como é que você vê hoje, o que vocês oferecem hoje de métrica e de possibilidade de acompanhar o resultado do alcance das mídias? Essa é uma pergunta e já vou emendar com uma outra aqui, que, na minha opinião, a fragmentação de formatos e de meios no mundo de vocês não dificulta isso para as agências e anunciantes? Não é um complicômetro que vocês deveriam procurar padrões? Como é que é isso para vocês? Olha, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Na verdade, não é uma pergunta, essa é uma pergunta constante, mas essa é a fórmula de $1 milhão. A internet, ela tem a métrica dela, os likes, os views, né? Criaram uma programática e o mundo está ansioso para saber quando o Out of Home vai ter métrica, vai ter o ROI garantido, ROI garantido, o mesmo retorno, mesmo programática da forma que é. A gente não é mídia de internet, né? A gente funciona de forma diferente.
Mas, sim, a tecnologia trouxe dispositivos através de Bluetooth, de internet, de dispositivos como o Ad Tracker, né, Ad Mobilizer e outros canais de captação de dados, câmeras, né, câmeras de reconhecimento facial e outras coisas mais, né, que permitem hoje a gente ter informações, dados, que já permitem o Out of Home criar mapas de calor. Então, obviamente, tudo regulado pela LGPD. Sim. Então, eu não posso dizer que você é você. Né? Não tem como Sim. identificar. Mas, por exemplo, você pode, com uma câmera, ou com, desculpa, não com a câmera não, com um aparelho que traqueia o chip do seu celular, então eu consigo, num painel, saber, não o que o Jailson passou ali, mas eu consigo saber que o seu chip 224836B passou ali. Qual que é a sua companhia? Está acontecendo aqui. Não, qual que é a sua companhia de telefonia? Claro. Claro. A Claro tem convênio com a gente. Então a gente consegue saber com a Claro o chip 423528B. Quem é? Não quem é, porque eu não posso saber. Mas eu consigo saber o seu perfil de uso do seu celular. Aplicativos, práticas que Sim. você usa. Então, assim, se você é uma pessoa que baixa aplicativos de finanças, muito, eu vou saber que você é um cara do mercado financeiro. Perfeito. Se você abaixa um monte de desenho de criança, eu sei que você tem filho pequeno em casa. Né? Se você tem aplicativo de gravidez, eu sei que você é uma mulher grávida. Né? Então a gente consegue criar mapa de calor como por idade, por classe social. Então a gente já consegue estabelecer mapa de calor, inclusive ofertando a peça. Olha, aqui o tipo de público que passa e que eu atraio é esse. Ali é aquele outro tipo de público. Então a gente consegue orientar e sinalizar as pessoas para os lugares de acordo com o mapa de calor, o estilo. São dados, Sim. não são métricas de ROI. Sim. Mas você estamos oferece isso em Santa Catarina? A gente já tem a tecnologia. Né? A gente tem hoje 12 pontos instalados. Em Santa Catarina a gente tem um ponto no aeroporto de Navegantes, captando dados. Fazendo isso. Há 3, 4 meses já. Já estamos há praticamente um ano captando dados em Congonhas. Mas eu só vou ter uma rede, uma base de dados significativa depois que eu tiver isso implantado em todas as minhas telas. Hoje a gente está na casa de 2.000 telas digitais. Então eu tenho que ter pelo menos 50% das minhas telas para ter uma massa crítica. Então 1.000 equipamentos desses instalados há 6 meses, captando para eu ter uma massa crítica para poder oferecer dados qualificados a ponto de eu poder vender. Não vender dados. Organizar a venda a partir daquele tipo de métrica de avaliação feita para cada tipo de ponto. Então estamos no caminho, não chegamos lá, né? Mas tem companhias que estão fazendo aí já muitas coisas. E muitas outras coisas, como você tem visto aí, o uso da tecnologia a favor do Out of Home. Perfeito. Muito bem aproveitado. Você fez um convênio com a Fundação Getúlio Vargas para agregar um curso de capacitação para a área de Out of Home. Por que a FGV e não a Escola Superior de Propaganda? Conta aí. Essa pergunta é fácil, né? A gente faz na nossa vida o que é mais... o que a gente tem mais oportunidade. Né? Eu sou ex-aluno da Fundação Getúlio Vargas, eu me formei no SEAG, né? E eu tenho uma grande amiga que era superintendente de conteúdo. Né? Então, eu tive a oportunidade, da facilidade de estar com ela um dia, no encontro, e comentei que era uma coisa que me chateava muito, porque o Out of Home cresceu, né, de 1% para 10%. Né? Em 2016 nós tínhamos 1,6% e hoje nós estamos lá com 10,2%, então a gente cresceu significativamente. E eu lembro da época que eu fazia SEAG, né, a Getúlio Vargas, fiz o SEAG, me formei, 2 anos de pós-graduação, né, e os cursos de marketing, né, tudo.
e tinha 40 minutos, 50 minutos falando de out of home en passant, né? E nunca vou me esquecer quando eu perguntei para o meu professor sobre mídia aeroportuária, que é a minha expertise, né? Mesmo na época de aluno, na empresa era do meu pai, né? Nasci no ramo, a empresa já era do meu pai desde que eu nasci. E aí eu perguntei, como é que é a mídia no aeroporto então, professor? Você sabe? Aí ele falou, sei, tem uma empresa que chama Aeromídia que detém todos os direitos. Eu olhei e falei para ele, tá, professor, da onde o senhor tem esse dado? Não, são dados, inventou uma história lá. Aí eu falei, professor, infelizmente eu vou ter que discordar, né? Essa informação muito ruim. E fiquei muito decepcionado de estar recebendo de um mestre aquele tipo de qualidade de informação e ver que o nosso meio não tinha valor nenhum. Só que hoje eu sou um CEO de companhia e eu converso com a minha turma, com meus funcionários, com meus estagiários. E o tempo de grade continua igual. A dedicação continua igual. E aí eu falei com ela, cara, eu não admito, acho absurdo, a gente não tem mais 1%, a gente tem 10%, a gente é o terceiro meio. Vocês tinham que ter respeito pelo nosso meio. Se vocês fossem inteligentes, vocês venderiam um curso disso, porque um curso disso tem procura. Os profissionais de agência aprendem, se formam na vida, se formam no trabalho, dentro da agência, no dia a dia. Não tem um curso. Né? E aí ele me respondeu, nossa, nunca pensei nisso, não sabia. Você não quer fazer o curso pra gente? Você não quer fazer pra gente? Abraçou. Aí eu olhei e falei, nunca pensei nisso. Ela, ué, com essa paixão toda, com essa dedicação, ajuda a gente a construir o curso. E vai traz o conteúdo. Da administração? Sim, vai ser um curso de marketing, um curso de especialização. Uma especialização. Então, são dois assuntos diferentes. Aí a gente resolveu. Fui lá, foram 2 anos de trabalho, elegeram um professor Paranin, que tocou o curso, a gente forneceu todo o conteúdo, e esse professor, que é o Igdal, construiu todo o conteúdo do curso, aprovou, teve toda a curadoria a nível FGV, então é um curso totalmente isento, apesar da Casa ter fornecido, é um curso isento, então ele é um curso de especialização em mídia out of home. Ele não é nem marketing, ele não é nem administração, ele é um curso de out of home. Do meio de vocês. Próprio. Que legal. É um curso específico. Muito né? bom. É um curso de especialização do out of home. Conquistado isso, eu fui com outro amigo, professor no Rio de Janeiro, que é o Elson, e ele era o responsável pela revisão dos cursos de marketing. E aí, detentor desse curso, eu fui falar, olha aqui, ó, o que eu consegui. Estamos fazendo um curso de out of home. Contei a mesma história para ele, ele falou, nunca pensei nisso. Aí ele foi revisar os cursos de marketing e falou, você tem toda a razão, estamos sendo irresponsáveis. Que bom. E aí, passei todo o conteúdo para ele e ele reformulou o curso, colocando, 16 horas de out of home no curso. Mais de 15 vezes a mais de dedicação do que já existia. 40 minutos? E eu dei palestra para o curso de AD tem parte de videoaula comigo, com profissionais do mercado que eu levei para fazer as videoaulas junto, debate, mesa redonda. Legal. Então, estou super orgulhoso de ter feito essa virada, saber que as turmas que começam a partir de agosto, tanto de graduação como pós-graduação, assim como turmas de especialização, vão contar com um grau de qualidade no nível que a gente merece. Que bom, parabéns por isso. Nosso tempo está quase esgotando. Vou te fazer uma pergunta sobre o congresso que você esteve em Portugal. Você está fazendo uma viagem aqui pelo Sul, no projeto Conexão de vocês, trazendo novidades. Resumidamente, o que você apresentou para os publicitários em Santa Catarina e os insights que você trouxe de Portugal? Eu estive em Portugal sim, na World Out of Home Organization. Foi muito bom. Lá tinham 150 empresas de 45 países diferentes. Então, a oportunidade de você estar com donos, executivos grandes, profissionais de empresas da China, Mongólia, Índia, Peru, México, Europa, assim, foi demais. Né? Tive um aprendizado incrível e ver como o mundo está convergindo e como o out of home é uma unanimidade. Todo mundo sai de casa todo dia, né? Foi uma unanimidade ver aquilo lá. Foi muito bom. Então mudou minha cabeça. Voltei com outro grau de confiança e preparei o conteúdo, porque eu faço essa conexão já há 3 anos, que a conexão é uma viagem pelas regiões.
Eu tenho a conexão sul, a centro-oeste, a nordeste e a norte. Então, a gente viaja as regiões do Brasil. E eu vou a 3, 4 cidades em cada conexão, fazer palestras nas cidades para levar o conteúdo do que a Calas tem em São Paulo, Rio, das grandes capitais, para o resto do Brasil, que é uma forma da gente levar esse conteúdo para fora. Bom. Mas, desta vez, eu estava com um conteúdo pré-pronto, porque a gente é muito organizado. Na Calas a gente tinha preparado tudo antes, mas aí eu voltei da feira, chamei minha head de marketing e falei, vamos dar tudo. Como assim vamos dar? Conteúdo novo, novíssimo, né? Que é o que a gente viu lá, que é o que eles chamam de efeito Shining, que é a transformação que o LED causou no Out of Home. O LED chegou, digitalizou o Out of Home, acendeu e o Out of Home apareceu. Então você passava pelo Out of Home, muitas vezes passava desapercebido. Você passava no celular, desatento, e você não via. Sim. Agora, com aquele monte de luz na sua cara, animada, né? Uma coisa com música, com som, com interação, você não passa mais desapercebido. Então o Out of Home acendeu e apareceu. Então o efeito Shining transformou o negócio. Somado com o reboot, né? Depois da pandemia, as pessoas estão loucas para sair de casa, então sim, todo mundo na rua, né? E ainda a redução de custo, a gente apresenta como a Out of Home é a mídia de menor custo por CPM, o menor CPM do mercado. Então esses três, o efeito Shine, o efeito rebote pós-pandemia, com as pessoas na rua, e o custo reduzido do Out of Home, fazem com que a mídia seja o sucesso que virou, explodiu, né? E esses são o cerne da minha apresentação. E não tem o problema de perder audiência, né? Como tem outros meios que perdem audiência, porque não, a pessoa está na rua, não, e aí a pessoa viaja, a pessoa anda de ônibus, né? De metrô. É aquela pergunta, o que vai ser da televisão daqui 10, 20 anos? A gente não sabe. E da rádio? A internet é fragmentada pra caramba, né? E o que vai ser da rádio, o que vai ser da revista? Da rua eu sei que daqui 20 anos ela vai estar lá. E as pessoas, quanto mais robôs e drones trabalhando, melhor, mais tempo para as pessoas, mais tempo de lazer as pessoas vão estar na rua. Então, a vida cada vez mais vai ser nas ruas e as pessoas vão conviver com o nosso Out of Home. Pessoal, muito obrigado, Rodrigo, pelo teu tempo, pela palestra, que foi excelente, pela viagem, que você está trazendo coisas novas. Nós vamos fazer outras entrevistas com você. Pessoal, combinado. Por enquanto, hoje era isso aqui. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Calas, Out of Home. Prazer estar acontecendo aqui com vocês. Obrigado. Um abração para ti. Sucesso.